É o seguinte, se você viu o meu vídeo anterior sobre vitimismo, sabe que eu não tô aqui pra te dar um abraço ou pra dizer que tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem por si só. O que eu vou dizer agora é sobre o que acontece depois que você decide parar de ser uma vítima. E a verdade é que, pra mim, foi aí que a coisa ficou realmente difícil. Eu comecei a treinar, não porque eu queria, mas porque eu precisava. Precisava de alguma coisa que me mostrasse que eu ainda era capaz de fazer alguma coisa na vida. Foi aí que a dor apareceu. Eu não tô falando da dor muscular não, essa também, mas essa é uma dor boa. Tô falando daquela sensação de inutilidade que vem quando você faz algo pela primeira vez e percebe que não é bom, não tem recompensa gratuita, que não é natural. Parece que você tá lutando contra a sua própria vontade. Foi assim com os exercícios, foi assim com as tarefas que eu comecei a fazer para não ficar paralisado, né? Limpar o quintal, limpar o cocô dos cachorros, fazer uma coisa que é ali em casa que precisa fazer. Eu me sentia desajeitado, lento, imbecil, e isso não passou logo, isso dói até hoje, na maioria dos dias. Quer dizer, dói todos os dias, mas na maior parte do tempo. Mas a dor faz parte do processo, fazer o quê? Não tô romantizando essa porra não, cara, porque é ruim pra caralho. Tô dizendo que é inevitável. Se você quer mudar, você vai passar por momentos em que vai se sentir um inútil. E isso vai ser desconfortável. Você vai querer parar, mas isso aí na verdade é sua autossabotagem falando. E realmente é ruim pra caralho. É muito ruim. Tem que ter uma força de vontade desgraçada. Uma das coisas que me enganou por muito tempo foi a ideia de que eu precisava encontrar a maneira certa de me ocupar. E se eu não estivesse fazendo a tarefa mais eficiente, mais produtiva, o dia mais bem aproveitado possível, eu estava falhando. Mas isso é uma armadilha. Às vezes o que você está fazendo não vai ser tão eficiente quanto outra coisa. Você vai escolher uma tarefa menor, mais simples, menos produtiva, e isso é aceitável. O que importa não é a eficiência máxima. O que importa é que você esteja fazendo alguma coisa em vez de parado. Porque o estado de paralisia, de ficar deitado, de esperar, é o que te mantém no fundo do poço. E aqui chega o ponto mais difícil, cara. É o mais difícil de todos. Propósito. Ter um propósito na vida. Se você tem religião, uma crença muito forte em alguma coisa, isso te dá um norte. Você pode acreditar que Deus está testando você, que o sofrimento tem sentido, que há um plano maior para sua vida. Isso facilita o processo. Eu mesmo acredito no demiurgo. Agora, se você não acredita em nada, você é niilista, se sua visão de mundo ela te diz que a vida não tem sentido, o que é que te move? Essa é uma pergunta que me assombrou por muito tempo e a resposta que encontrei não foi encontrei um propósito. A resposta foi eu procurei um propósito porque eu precisei. Não foi iluminação, não foi clareza, não foi fé, foi desespero. Foi a percepção de que se eu continuasse parado, eu não iria suportar a minha própria existência. Veja bem, niilismo, para mim, é a crença de que a vida não tem significado intrínseco. Isso é verdade. Mas se a vida não tem significado, você tem duas opções: aceitar isso e se desenvolver não, dissolver na apatia, ou aceitar isso e inventar um significado para continuar andando, entendeu? Acho que isso é o que chama de niilista ativo. Pode ser até o título do vídeo. Mas bom, eu não acredito em um propósito dado por uma entidade externa. Eu acredito que propósito é uma construção, uma invenção, uma mentira que você conta para si mesmo para não afundar. E essa mentira, se você repetir com ações o suficientes, ela se torna uma verdade. E aí é que tá. Porque muitas vezes quando você entra numa religião, por exemplo, você entra
não conseguindo acreditar de verdade, mas com a prática você consegue passar a acreditar naquilo. É só questão de você decidir alguma coisa e você vai tentar resistir. Mas é bom você resistir, ir lá e fazer, criar um propósito para você. É uma verdade funcional. O meu propósito hoje é me tornar uma pessoa confiante, minimamente ansiosa, que consegue se sustentar e que um dia vai se reencontrar com a versão mais forte de mim. E isso não é a minha razão de ser eterna, é a minha razão de ser agora. E ela é suficiente para fazer eu levantar, treinar, trabalhar e tentar mais uma vez. Mas e quando você não vê inspiração nenhuma, cara? Quando parece que tudo é vazio, que os hábitos não têm sentido, que você tá só se arrastando. Você procura, é simples e é brutal. Brutal porque é difícil pra caralho. Você procura, não porque você acredita que vai encontrar, mas porque procura já é um motivo, entendeu? Já é um movimento. O ato de procurar já vai estar se consolidando como hábito. Já é melhor do que ficar paralisado. Você procurar um propósito já é um propósito, uma razão mínima para fazer a próxima tarefa. Pode ser tão simples quanto hoje eu vou fazer 10 flexões para provar que eu posso. Ou então eu vou enviar uma mensagem para um cliente, para, sei lá, eu vou fazer alguma coisa produtiva. Ou então eu vou fazer alguma coisa que eu queira. Essas não são as grandes realizações da filosofia, mas são o combustível que te mantém em movimento até que você encontre alguma coisa maior, um propósito maior. Então, se você está aqui e se sente inútil, sem propósito, sem inspiração, saiba que não há problema em sentir isso. O problema não é sentir, o problema é ficar. O que me trouxe até aqui não foi uma grande realização, foi a decisão de fazer alguma coisa, mesmo que pequeno, mesmo que errado, mesmo que não fosse a melhor coisa, mas todos os dias. A dor não some, a insegurança não some de uma hora para outra. O que acontece é que você vai construindo uma capacidade maior de agir apesar delas. E isso que cria uma versão de você mais confiante e menos ansiosa. Não a ausência do medo, mas a presença da ação. Então, se você quer saber o que fazer quando a inspiração não vem, procura a porra da inspiração. Leia, conversa com alguém, assiste um vídeo diferente, faz um exercício, escreve uma frase, escreve um diário. O diário é muito bom. A inspiração, ela é um músculo que ela se atrofia sem treino. Então, para você se inspirar mais fácil, você tem que praticar se inspirar. Eu sei, é muito difícil sair do vitimismo, eu sei. Mas é assim que se faz, eu tô dando o caminho. Você não pode esperar que a inspiração apareça do nada, você vai ter que criar ela e muitas vezes isso vai parecer falso. Mas ela vai aparecer quando você estiver em movimento e não antes. Esse vídeo é para quem está no processo, para quem sente a dor, mas ainda assim se move, que é o meu caso. Se fez sentido para você, comenta qualquer merda aí. Compartilha com alguém aí que você acha que precisa ouvir isso daí. E bom, amanhã levanta, faz alguma coisa, só alguma coisa, e já é o suficiente. E procura ocupar o dia fazendo mais coisas. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo e quiser me dar uma ajuda financeira, o Live Pix está no canal, ok? Quer dizer, no link do comentário fixado.